Quem depende de transporte público na capital paulista, na região metropolitana, enfrenta transtornos nesse início de terça-feira. Uma greve de ferroviários afeta a circulação das linhas da CPTM, 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. A Justiça exige um efetivo mínimo de 60%. A Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos hoje. Renan Fiuza já está aqui com a gente para atualizar qual que é a situação. O Renan está na Estação Brás, região central da capital paulista, acompanhando como é que está a movimentação por lá, o que dizem os usuários do transporte público e plano de contingência. Renan, para quem precisa se deslocar por São Paulo, depende dessas linhas da CPTM. Como é que nesse momento esse plano de contingência está funcionando? O que você traz de informação? Bom dia, mais uma vez. Ótimo dia, Carol. Agora com calma, ótimo dia para você. Boa terça-feira para todos. Aliás, trabalhador, o pessoal que precisa realmente do transporte público aqui na capital paulista, preste atenção. O metrô está funcionando, foi aberto de uma maneira antecipada, tá? As informações que a gente tem aqui, que a gente recebeu, é que desde as 4 da manhã, mais trens na linha 3 vermelha, principalmente na região da Zona Leste, tá bom? Então, a partir das 4 da manhã, a gente já tinha os metrôs, ou pelo menos a linha vermelha, com maior contingente, justamente para que as pessoas possam fazer esse trajeto, se deslocar com uma melhor facilidade, uma vez que essas 3 linhas, principalmente as linhas que foram privatizadas, né? Você destacou bem, 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade do trem, tá? Que passaram a operação. Agora voltou a operação para a CPTM depois daquele problema que a gente teve, né, do trem que acabou pegando fogo, elas estão paralisadas. E aí, obviamente, esse plano de contingência foi montado, então a gente tem mais metrôs, né, mais vagões funcionando, sobretudo na linha vermelha, e aí também o sistema Paese foi colocado às ruas. O que seria o sistema Paese? Mais ônibus para atender a demanda desses trabalhadores. A gente está aqui na região central, eu e Reinaldo Macedo, na estação do Brás. Eu vou sair aqui da frente da imagem para vocês darem uma olhada. Temos aqui, obviamente, né, alguns sindicalistas protestando, algumas pessoas que vão chegando também e apresentando as suas dúvidas, né? Ou seja, vão chegando aqui sendo pegas de surpresa, uma vez que não sabiam que a greve iria de fato entrar em vigência. Mas a gente relembra, né? Uma assembleia aconteceu ainda ontem e essa assembleia, ela determinou que a partir do primeiro minuto de hoje, terça-feira, os funcionários iriam entrar em greve. Obviamente, o Tribunal Regional do Trabalho entrou, né, em cena e determinou que, como é que vai funcionar? 80% do efetivo precisa estar funcionando no horário de pico, ou seja, neste momento do vai e vem de trabalhadores, das pessoas que precisam utilizar, então 80% do efetivo precisa estar trabalhando. 60% quando a gente sair do horário de pico. Se isso não for cumprido, a gente está falando realmente de uma multa diária que vai ser aplicada. Mas aqui na frente a gente está vendo agora um fluxo de pessoas que estão saindo do metrô, né? Porque aqui especificamente na Estação Brás, que faz um dos principais hubs, né, digamos assim, ou um dos principais confluências, né, de estações, essas 3 linhas do trem, elas estão paralisadas. E aí, obviamente, a gente percebe que o fluxo é bastante delicado de pessoas que agora vão tentando se encontrar e para chegar no seu destino final vão ter que ter talvez aí uma paciência muito maior e pegar metrô, ônibus, aplicativos. Eu e Reinaldo Macedo, quando a gente vinha por aqui, né, até chegar aqui da região da Paulista, onde fica aí os nossos estúdios, até chegar aqui, a gente viu um fluxo muito maior, sobretudo na Radial Leste, né? Por quê? Porque temos mais veículos hoje realmente nas ruas, uma vez que o rodízio de veículos foi suspenso. Mas, claro, agora a gente precisa entender como é que vai funcionar. Primeiro, a disposição desses trabalhadores, né, desse efetivo, se de fato os funcionários estão cumprindo a determinação do Tribunal Regional do Trabalho. Como eu disse, 80% precisa estar trabalhando nesse horário de pico e 60% fora dele, uma vez que tem multas que poderão ser aplicadas. E também, como é que o trabalhador, ou como o paulistano e o paulista, nesta terça-feira, vão conseguir chegar nos seus compromissos, uma vez que o cenário é bastante delicado, uma terça-feira que só está somente iniciando agora, né? E agora a gente precisa realmente ver como é que vai funcionar. Bom, então só para a gente finalizar,
o plano de contingência que foi determinado, mais metrôs, né, mais trens na linha 3 vermelha, funcionando desde as 4 horas da manhã, ônibus que foram colocados à disposição 128 no sistema Paese. Segundo a nota que a gente recebeu do governo, funcionários, as equipes estão reforçadas também, atuando justamente para fornecer todo o suporte que pode ser dado a essas pessoas que precisam do transporte. E a nota do governo conclui dizendo que lamenta a paralisação, afirma inclusive o governo de São Paulo que já apresentou compromissos para negociar com os trabalhadores e critica a greve, dizendo que prejudica milhares e milhares de passageiros. Carol, eu devolvo a você e daqui a pouco a gente entra aqui, eu e o Reinaldo Macedo, para mostrar, né, como é que está o fluxo aqui nessa parte interna, porque eu vi que foi liberado para os colegas da imprensa que também estão aqui, tá? Então a gente já faz esse movimento nesse nosso bate-bola para a gente poder entrar e mostrar aqui dentro também. Combinado então, Renan. A gente, claro, vai conversar com o usuário do transporte público, como é que ele se vê, qual que é a situação nesse momento, nessa terça-feira. É dia só começando, daqui a pouco a gente retoma o contato então, Renan, e inclusive atualizando também o trânsito na cidade de São Paulo, por conta dessa paralisação. Temos a suspensão do rodízio municipal de veículos, temos imagens ao vivo da Radial Leste, justamente a via citada pelo Renan, porque Zona Leste tende a ser impactada por conta dessa paralisação dessas linhas da CPTM que justamente atendem essa região de São Paulo. Nesse momento, olha só, números aqui da CT, tá? 28 quilômetros já de lentidão nesse comecinho de terça-feira, na Zona Leste da capital paulista. Relembra você que está começando aí seu dia com a gente aqui na CNN, rodízio está suspenso. Então, por conta dessa paralisação, quem pretende circular pelas ruas da cidade de São Paulo com o seu veículo próprio não vai ficar sujeito às regras do rodízio municipal de veículos. Tendência aqui de aumento dessa lentidão, claro, nas próximas horas, conforme o fluxo aumenta, conforme o avanço aí desta manhã, mas já nesse momento na Zona Leste, segundo a CT, são 28 quilômetros de lentidão. Perceba aí o alto fluxo, né, o grande fluxo de veículos nesse momento na Radial Leste, uma das principais vias dessa região da cidade de São Paulo. A gente está monitorando, claro, a situação do transporte público, se o plano de contingência está ou não funcionando, quem depende nesse momento do transporte público em São Paulo, quais são as alternativas, é o panorama da cidade de São Paulo, da região metropolitana, nesse momento, por conta dessa paralisação. E também acompanhar se há o cumprimento dessa determinação do Tribunal Regional do Trabalho de um mínimo de efetivo. Horário de pico, 80% tem que estar trabalhando e nos demais horários, 60%. A gente está monitorando a situação e vai te atualizando ao longo dessa edição do Novo Dia. Temos também Renan Fiuza, está na capital paulista. O que acontece hoje em São Paulo, transtornos, mais uma vez, no transporte público. Tem uma greve de ferroviários e isso afeta a circulação de algumas linhas da CPTM. A linha 11 Coral, linha 12 Safira e 13 Jade. Estamos falando aqui, Renan, de linhas que ligam região central de São Paulo, a Zona Leste, Alto Tietê, cidades da Grande São Paulo. Qual que é a situação de momento? O que você está, nesse momento, trazendo, inclusive, de depoimentos dos usuários, daqueles que dependem do transporte público? O sistema Paese está funcionando ou não? A exigência da Justiça de um efetivo mínimo de 60%, essa exigência está sendo cumprida? Vamos lá, Carol, explicando para você, estou junto aqui do cartaz, assim que o usuário chega, aqui tem essa informação. CPTM informa a linha 10 normal, aqui linha 11 funcionando de Guaianazes a Barra Funda, aí pega um cenário bastante delicado, quando a gente fala sobretudo da Zona Leste, região metropolitana, linha 11 que é bastante usada para essa população que vem dessas localidades. Linha 12 funcionando apenas 3 estações, tá? De Brasa a Engenheiro Goulart e quem precisa ir, por exemplo, para o aeroporto, utilizar a linha 13 Jade fechada neste momento. Respondendo à sua pergunta, um plano de contingência foi montado, Carol. Então a gente tem o sistema Paese funcionando, mais de 120 ônibus foram colocados aqui à disposição da população. Obviamente o metrô, principalmente na linha vermelha, abriu mais cedo, 4 da manhã, para atender esse público. Eu e Reinaldo Macedo acompanhando a movimentação aqui, né? Então, para aquele lado, no canto direito da sua imagem, CPTM fechado, gradil foi colocado. Só está funcionando neste momento o metrô e a gente segue atualizando.
novidades a gente vai trazendo aqui na programação da CNN. Carol. Combinado, Renan. E aí destaque para rodízio municipal de veículos na capital paulista está suspenso por conta dessa greve. O trânsito está pesado hoje aqui em São Paulo, inclusive. Nova assembleia entre os ferroviários deve decidir sobre a continuidade ou não da greve que afeta 3 linhas de trens na Grande São Paulo. Guilherme Rajão está na estação Palmeiras-Barra Funda, zona oeste da capital, e vem nos atualizar a situação. Estamos, quase 5 horas e 10 minutos, quase 5 e 10, Rajão, um horário de bastante movimento, dá para ver atrás de você. O que você nos conta? Muito boa tarde. Exatamente, Yuri. Boa tarde a você, a Débora, quem nos acompanha. Estamos por aqui na estação Palmeiras-Barra Funda, terminal Barra Funda, um dos locais mais movimentados aí com relação a estações de metrô, de trem aqui da capital paulista e que hoje enfrenta essa movimentação que já é tradicionalmente muito grande nesse horário e uma movimentação ainda mais atípica por conta dessa questão dessa greve, portanto, dos funcionários da CPTM que estão paralisando. Nosso cinegrafista Ricardo Unger vai nos mostrar, eu vou sair para cá um pouquinho para ele poder mostrar essa movimentação, você poder enxergar de que forma nós estamos nesse momento e a gente vai contando um pouco dessa história, porque a greve acabou afetando a circulação de 3 linhas, a linha 11 Coral, linha 12 Safira, que operam de forma parcial, enquanto a linha 13 Jade segue totalmente paralisada. As demais linhas da CPTM estão aí funcionando normalmente. Essa paralisação, ela foi motivada justamente por conta de um projeto do governo do estado de conceder à iniciativa privada a operação dessas 3 linhas. E o sindicato dos ferroviários está dizendo aí a todo momento que a medida pode prejudicar a qualidade do serviço e as condições de trabalho destes funcionários. Antes do início da greve, a Justiça do Trabalho acabou determinando que pelo menos 80% da frota fosse mantida nos horários de pico e 60% nos demais períodos. No entanto, a CPTM diz que essa decisão não foi cumprida pelo sindicato, enquanto aí os ferroviários afirmam que a responsabilidade pela operação é da própria empresa. Para tentar reduzir os impactos aos passageiros, o governo do estado acabou lançando aí uma série de ações especiais para esse dia de hoje, como por exemplo a suspensão do rodízio municipal de veículos, antecipou a abertura das linhas do metrô e reforçou a operação do sistema Paese com o ônibus fazendo o transporte nos trechos mais afetados. Aqui na estação Palmeiras-Barra Funda, que é onde nós estamos, um dos principais pontos aí de integração do transporte público da capital, a movimentação é sim maior do que o normal, a gente vê de fato muita gente chegando, a gente chegou aqui há cerca de meia hora atrás e essa movimentação ela vem aumentando a cada minuto que passa e a tendência é que nos próximos minutos, até às 18 horas, nós tenhamos certamente uma movimentação muito intensa por aqui, com as pessoas buscando alternativas para conseguir chegar aos seus destinos. O governo do estado defende que essa concessão das linhas vai permitir mais investimentos, vai melhorar o atendimento à população. Já o sindicato diz que vai manter a mobilização contra esse projeto, defende que as linhas continuem sob gestão da CPTM. O presidente do Sindicato dos Metroviários já afirmou agora há pouco que agora a partir ali de 18 horas nós devemos ter uma nova assembleia para deliberar justamente o que vai acontecer, se essa paralisação permanece, se ela não permanece, e aí nós teremos certamente novos desdobramentos acerca de toda essa paralisação que a gente está visualizando por aqui, acompanhando de perto por aqui. Conversei com algumas pessoas agora há pouco, que me diziam o seguinte: olha, a gente está enfrentando dificuldade justamente para acessar esses trens das linhas 11, 12 e 13 que ficam aqui do nosso lado esquerdo. A gente não consegue chegar para lá, obviamente a empresa não autoriza, não permite que a gente fique um pouco mais próximo de lá, mas o que as pessoas que estão passando por aqui nos dizem é que a questão está bem mais complicada para lá, muita gente acompanhando, aguardando para conseguir embarcar nos trens, mas infelizmente não conseguem por conta de toda essa situação. A gente vai seguir por aqui atualizando a todo momento, viu? Volto com vocês. Obrigada, Guilherme Rajão. Qualquer novidade é só chamar. Problemas no transporte público. A greve dos ferroviários da CPTM continua, entra hoje no segundo dia. Então, atenção para quem depende das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, porque a situação hoje é mais uma vez de paralisação. Natália Lauxen está com a gente, está na Estação Brás, que fica na região central de São Paulo. É importante, para você que não é de São Paulo, para que entenda. A gente está falando aí de linhas que fazem a ligação da região central da cidade de São Paulo
para a Zona Leste, para o Alto Tietê e também para as cidades da Grande São Paulo. A gente está falando aí de um impacto para cerca de 1 milhão de pessoas. O que a gente tem de informação de momento, Natália? Qual que é a situação que você vê por aí, os relatos que você está colhendo ao longo dessa cobertura? E também, para quem está em São Paulo, hoje, mais uma vez, na capital paulista, o rodízio municipal de veículos está suspenso. O que temos de atualização, Natália? Bom dia. Oi, Carol, bom dia novamente para você. Olha, a gente está acompanhando o fluxo aqui na Estação do Brás desde os primeiros momentos da manhã. Parece, por enquanto, bem normalizado, né? Apesar dessa greve realmente seguir, entrar no segundo dia. A manutenção dessa decisão de greve, né, que afeta parcialmente as linhas 11, 12 e 13. Decisão tomada depois de uma assembleia do Sindicato dos Ferroviários que representa os trabalhadores da CPTM. O sindicato disse que o governo do estado não apresentou ainda uma garantia de manutenção dos empregos de todos os trabalhadores e, por isso, decidiu pela manutenção da greve que começou à meia-noite de terça-feira. Vamos dar uma olhadinha em como é que está o fluxo, Carol, nas imagens do cinegrafista Reinaldo Macedo. A gente reitera aqui que, apesar de parecer ter essa normalidade, a greve continua e uma nova assembleia deve acontecer hoje às 5 horas da tarde, momento em que os trabalhadores voltam a avaliar os próximos passos desse movimento. Os ferroviários já disseram que essa greve pode ser encerrada assim que o governo formalizar o compromisso de manter os empregos. Já o governo do estado diz que a paralisação acontece por uma decisão unilateral do sindicato e que essa greve foi decretada mesmo após compromisso de não fazer nenhuma demissão durante o período de realocação de funcionários. Inclusive, em um trecho do pronunciamento, o governo afirma que as justificativas do sindicato são baseadas em desinformação e que essa greve gera aí prejuízos a quase 1 milhão de passageiros que usam essas 3 linhas todos os dias. Lembrando, a greve atinge parcialmente a linha 13 Jade, entre as estações Aeroporto Guarulhos e Engenheiro Goulart, e as linhas 11 Coral e 12 Safira. O Tribunal Regional do Trabalho determinou o funcionamento de 80% da operação nos horários de pico e 60% nos demais períodos. Segundo a própria CPTM, só 67% do efetivo operacional previsto trabalhou no pico da manhã desta terça-feira, ou seja, abaixo do determinado. E por isso, se isso se mantiver, o sindicato pode ser multado em R$400 mil por dia em caso de descumprimento. A paralisação, como você já adiantou também, né, Carol, reflete no trânsito aqui da capital paulista. Rodízio municipal de carros está suspenso, né? Então, mas continua valendo para caminhões. Mas hoje, então, as placas, veículos com placas finais 5 e 6 podem circular entre 7 e 10 horas da manhã e 5 até as 8 horas da noite. O rodízio segue valendo, portanto, somente para caminhões. A gente relembra que ontem chegou num pico aí de congestionamento de 720 quilômetros de trânsito, né? De congestionamento aqui na capital paulista. E também um serviço bem importante, a gente reforça que as consultas e exames dos passageiros que foram impactados por essa paralisação serão reagendados pelas unidades municipais de saúde. Os agentes devem contatar diretamente os usuários para fazer os reagendamentos. Daqui a pouquinho, saindo aqui com você, Carol, a gente já vai também ter uma atualização numa coletiva com a CPTM e a gente com certeza volta daqui a pouco com mais informações, mais atualizações sobre essa paralisação. Carol. E apresentar as alternativas para a população, né, Natália? Com destaque principalmente para as imagens do fim do dia de terça-feira, porque o transporte público lotado, um transtorno imenso para a população, trânsito parado, principalmente radial leste ali, para quem estava deixando a região central em direção à zona leste de São Paulo, trânsito parado. É mais um dia de transtornos na cidade de São Paulo que a gente vai trazer em detalhes aqui com a Natália. Até já, Natália.